Sejam bem-vindos à revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês uma publicação, um editorial que chamou a atenção de muita gente no último final de semana. Para ser bem específico, no último sábado, o jornal Estadão, o Estado de São Paulo, publicou um editorial que literalmente teria ali comprovado o racha da elite paulistana, da elite financeira e da mídia corporativa tradicional brasileira com o bolsonarismo e o empurramento que se fez ali do Tarcísio na parede. Para quem não está sabendo o que aconteceu, no último sábado, o Estado de São Paulo publicou um editorial intitulado "Bolsonaro atrapalha o Brasil. As forças políticas deveriam se preocupar com a crise global e não com a anistia a Bolsonaro. Está na hora de deixar a justiça cuidar do ex-presidente. O Brasil tem mais o que fazer." E aqui eles vai descorrendo aqui, falando sobre os bajuladores do Bolsonaro, que Bolsonaro não tem credibilidade nenhuma para discutir política econômica, relações internacionais. Cita, inclusive, que quando o Bolsonaro participava de eventos fora do Brasil, quando era presidente da República, só conseguia ter contato ou falar com os garçons, e até muita gente criticou, né? O Estadão colocou ali que o Bolsonaro só falava com os garçons como se os garçons fossem inferiores. E não é isso que a matéria diz, né? Que o editorial diz. Ele cita os garçons porque garçons, valets, recepcionistas são pagos nestes eventos para tratar o convidado bem. Então, o que é que neste ponto o editorial está dizendo é o seguinte, que Bolsonaro só conseguia falar com os garçons porque os garçons eram pagos para tratar os convidados bem. Fora os garçons, ele não conseguia tratar com ninguém. Com ninguém. Vocês vão lembrar, inclusive, né, daquela imagem patética onde ele procura o Al Gore e diz que o Brasil está pronto para explorar a Amazônia e as nossas florestas com os Estados Unidos, sendo que o Al Gore é um cara que defende, em tese ali, inclusive, a preservação do meio ambiente, né? E aí o que aconteceu? Esse material aqui publicado pelo Estadão meio que desce o sarrafo no Bolsonaro, desce o sarrafo no bolsonarismo, deixa claro que o Bolsonaro só pensa nele o tempo inteiro, que não está pensando em nenhum bagrinho, ao contrário, no momento que o Brasil está passando por crises reais nesse momento, ou que está passando por preocupações reais nesse momento, o que o Bolsonaro quer é se proteger ele mesmo. Ele não está preocupado com a inflação, com problemas da segurança pública, da saúde, os desafios que a educação no Brasil ainda enfrenta e precisará continuar enfrentando. Ele só se preocupa com a única pauta, a pauta da anistia. E aqui é interessante a gente falar sobre isso, porque no artigo, ou melhor, no editorial, o Estadão diz que hoje quem está encampando a defesa da anistia está endossando os crimes cometidos por Bolsonaro e seus apoiadores no 8 de janeiro. Vocês não entenderam errado não, meus amigos. É um jornal de grande circulação, que tem conexão com a Faria Lima, que é, de certo modo, conectado com o mercado financeiro e, se não até mesmo, bancado pelo mercado financeiro, falando: chega, Bolsonaro, chega, pare de falar de anistia porque você é um criminoso, você cometeu crime, as pessoas que fizeram o que fizeram a pedido de você, ou a seu pedido, a sua ordem, também cometeram crime e, assim como você, eles serão punidos. E assim como você, eles serão punidos. E o senhor Tarcísio de Freitas, a matéria até cita aqui, que eu vou ler para vocês aqui um trecho importante, ó, ele cita aqui uma coisa que aqui foi o recado que ficou claro, que a Faria Lima falou o seguinte: esqueça Bolsonaro, Tarcísio, você é nosso candidato. Mas se você continuar grudado no Bolsonaro, a gente vai dar um jeito de arranjar outro candidato. A gente não quer o Bolsonaro porque ele está inelegível. A gente já sabe que ele não será o candidato. A gente quer apoiar você, mas você precisa se descolar do Bolsonaro. E aí um trecho do editorial está escrito o seguinte: ó, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, encontrou tempo em seu decreto, em sua decerta e atarefada rotina, para ligar pessoalmente para todos os deputados do partido com o objetivo de convencê-los a assinar o requerimento de urgência para o projeto de anistia, como se isso fosse de fato relevante para os paulistanos. Não é. Se Bolsonaro for condenado e preso, e se os golpistas forem todos punidos, eles não estão usando termos manifestantes, eles não estão usando o termo apoiadores do Bolsonaro meramente, não, eles estão usando o termo golpistas. Forem punidos rigorosamente, nada muda no país. No entanto, se as forças políticas não se mobilizarem rapidamente para enfrentar o novo e turbulento mundo que acaba de surgir, aí sim nós brasileiros sofreremos todos. Está na hora de deixar a justiça cuidar de Bolsonaro e seguir adiante. O Brasil
tem mais o que fazer. E aí, como eu disse para vocês, muita gente se mostrou surpresa com esse editorial do Estadão. Por quê? Porque o Estadão, apesar de a gente saber que já estava abraçando o nome do Tarcísio, não batia no Bolsonaro. Não batia. Tanto que eles estavam dando espaço com frequência aqui para que articulistas publicassem materiais com denúncias contra Xandão, com denúncias contra o Estado contra a violação de direitos básicos do Estado Democrático de Direito, com denúncias de atos ali que estariam em tese. Deixa eu até beber um pouco de água, tá? Que estariam em tese violando ali os direitos dos investigados, dos condenados pelo 8 de janeiro. Agora não, meus amigos. Agora ele simplesmente rasga isso e fala, Bolsonaro é carta fora do baralho, a gente está perdendo dinheiro porque neste momento tem um maluco lá nos Estados Unidos da América que está lascando com os nossos negócios e que o governo brasileiro poderia neste momento estar fazendo alguma coisa para poder tomar algumas decisões que poderiam impedir que nós perdêssemos mais dinheiro, mas o PL mobilizou a base deles basicamente para que eles não percam, que o líder deles não seja preso. E a gente não está nem aí. E outra coisa, Tarcísio, se você tiver abraçado com ele, a gente vai largar a sua mão. Se você viver aí grudado no Bolsonaro, você vai se atrapalhar, porque o recado é claro, ou você larga o Bolsonaro, ou você vai morrer junto com o Bolsonaro. Porque, como eu disse para vocês, no próprio material aqui, ele deixa claro que quem não, neste momento, quem não deixa o Bolsonaro de lado em tese, estaria abraçando as teses que ele está defendendo e que em suposta posição estaria aqui também passando pano para os crimes que o Bolsonaro cometeu e estariam sendo cúmplices dos ataques à democracia. Tanto que em outro trecho do editorial, eles dizem o seguinte: infelizmente, num Congresso que se mobiliza de verdade, quase sempre apenas para assegurar verbas e cargos, Bolsonaro está em seu meio. Parece intuir que a liderança que exerce sobre sua numerosa base popular basta para submeter os políticos pusilâmines a seus caprichos pessoais, ou seja, a anistia é uma pauta de interesse pessoal do Bolsonaro. Tanto que o Hugo Mota estava costurando ali um pedido que o presidente Lula, no final de 2025, concedesse ali indulto, concedesse graça aos indivíduos que não cometeram crimes graves, que estavam envolvidos no 8 de janeiro, que seria uma maneira de pacificar o país e que seria uma maneira de acabar com a narrativa do Bolsonaro de que pessoas simples estão sendo presas, que vendedor de pipoca está sendo preso, que vendedor de ice cream, popcorn está sendo preso. E o presidente Lula falou que não irá fazer isso, primeiro, porque com a democracia não se brinca, e segundo, não tem nenhum coitadinho que está preso. Inclusive, eu fiz aqui há um tempo atrás uma análise aqui na revista Fórum, e a gente chegou até a citar um relatório que vocês podem encontrar na internet, basta digitar no Google assim, relatório de presos do STF do 8 de janeiro. Vai aparecer lá um organograma, um infográfico mostrando quantas pessoas foram condenadas, quantas foram presas. Muitos não foram presos porque aceitaram fazer um acordo de não persecução penal, outros não foram presos porque a pena é inferior a 4 anos. Tá? Os que têm pena superior a 8 anos são a minoria absoluta. A minoria absoluta. E quando você lê o projeto da anistia, que inclusive eu vou pedir para o Gui, se ele encontrar, deixar disponível em algum lugar aí, que eu acabei de ler ele, inclusive aqui mais uma vez para fazer um vídeo para o meu canal, assistam lá inclusive também no canal Historiador. Quando você lê o projeto de anistia, tá bem claro aqui, por exemplo, no seu artigo 1º, o que é, eu vou ler o artigo 1º e alguns parágrafos para vocês entenderem quem é que vai ser perdoado, tá? Artigo 1º. Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei. Parágrafo 1º. A anistia de que se trata o caput compreende crimes políticos ou com estes conexos e eleitorais. Parágrafo 2º. Consideram-se conexos para efeito desse artigo os crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação política. Parágrafo 3º. A participação em manifestações de que trata o caput abrange também o financiamento, a organização e o apoio de qualquer natureza, também das falas, comentários ou publicações em redes sociais ou em qualquer plataforma de rede mundial de computadores. Traduzindo, os caras que colocaram a bomba no aeroporto de Brasília, anistiados. Os caras que marcaram e colocaram em prática o plano Punhal Verde e Amarelo, Copa 2022, anistiados. Bolsonaro, anistiado.
As pessoas que recentemente tentaram atacar, inclusive Brasília, com explosivos, anistiados. Aquele rapaz que foi preso na Bahia, recentemente, que ia para Brasília cometer um ataque, segundo ele, de terror, anistiado. É isto que esta lei diz e que eles não querem contar para vocês. Vocês entenderam a gravidade do que a gente está falando aqui para vocês? E aí, quando a gente vai aqui ler, inclusive, também, o entendimento sobre a aplicação da punição em relação ao Bolsonaro, eles lançam aqui, o editorial, ele lança aqui um ponto que para mim é bem interessante. Ele cita o seguinte aqui, ó. Os caprichos pessoais do Bolsonaro, que a gente já citou, né? E por isso que o ex-presidente dobrou a aposta, lançando repto às instituições, reafirmando-se como candidato à presidência, apesar de sua inelegibilidade, e convocando os potenciais herdeiros políticos a se tornarem cúmplices de seus ataques à democracia. Ou seja, todos aqueles que apareceram na Avenida Paulista há alguns dias atrás são cúmplices da tentativa de golpe de Bolsonaro. Todos aqueles que apareceram em Copacabana são cúmplices da tentativa de golpe do Bolsonaro. É isso que o Estadão está falando aqui. E o que é que me deixou surpreso, de certo modo, é que o Estadão aqui meio que colocou o Tarcísio na parede e falou: Tarcísio, a gente quer te apoiar, mas se você ficar embarcando na de Bolsonaro aí não vai dar, porque a gente está perdendo dinheiro. Ou você vai como candidato, ou você aponta o que não vai para a gente escolher outra pessoa e acabou. E aqui o recado está claro. Isso aqui, meus amigos, é importante, porque com a perda do apoio da mídia, Bolsonaro fica cada vez mais próximo da prisão. E para quem aí, né, tá falando, eu vi algumas pessoas dizendo aí que a esquerda tá desejando a morte do Bolsonaro, porque Bolsonaro tá operado. Eu não desejo que o Bolsonaro morra. Ele vai morrer em algum momento, né? Como ele diz, né? Todo mundo vai chegar lá, é o caminho natural da vida, a morte, né? Tá ok? Todo mundo vai chegar lá, mas eu não quero que chegue agora, não. Eu quero que ele fique muito bem de saúde. A cirurgia dele foi bem sucedida, segundo a Michelle Bolsonaro. O prazo de alta dele hospitalar é de aproximadamente 4 semanas. Eu quero que ele fique 100%, porque essas 4 semanas vai dar mais ou menos ali no meio de maio, que é quando se imagina que pode começar o julgamento dele, né? Entre o final de maio, entre a segunda quinzena, entre o início da segunda quinzena e o final de maio. Outros já dizem que só começa no segundo semestre, mas não importa. Ele tem de estar saudável para poder ser julgado, condenado, preso. E aí, dependendo da condenação, pode morrer na cadeia por velhice. Mas por doença ou por eu desejar a morte dele, jamais. Eu quero que ele esteja 100% saudável para que ele pague em vida. Cometer os crimes que o Bolsonaro cometeu e morrer agora seria uma absolvição, de certo modo. Seria uma absolvição. Ele tem de pagar em vida pelos crimes que ele cometeu. Mas comenta aí o que é que você achou desse editorial do Estadão. Compartilhe o vídeo e vamos ver, meu amigo, porque mexeu com isso aqui na Faria Lima, ó, aí deu ruim. Porque neste momento os interesses deles estão sendo afrontados, porque enquanto o presidente Lula, o ministro Alckmin e o ministro Haddad estão tentando encontrar soluções para essa questão do tarifaço, para impactar menos o Brasil, a base bolsonarista falou: vamos travar tudo, vamos liberar o mito. E aí o mercado falou: epa, quer liberar o mito? Libera, mas não trave nosso dinheiro não faça a gente perder dinheiro não. E aí tem um ditado popular aqui no Nordeste que a gente fala o seguinte, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E é o que está acontecendo nesse caso. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Grande abraço, me siga no meu canal no YouTube, O Historiador, me siga nas redes sociais também e até o nosso próximo encontro. Grande abraço e tchau!